Aleluia, glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso também de número 4. Aleluia. João 4, verso de número 4. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Levante a sua mão e diga: eu creio no poder da palavra de Deus. Leia comigo esse versículo. Era-lhe necessário passar por Samaria. De novo, vamos ler todos juntos? Era-lhe necessário passar por Samaria. Levante sua mão, vamos orar pela palavra de Deus. Pai, nós recebemos a tua palavra nesta noite e temos a certeza que o Espírito Santo do Senhor há de falar conosco. Que o Senhor há de se revelar a nós e ministrar o nosso coração, de tal forma, Deus, que seremos inspirados e abençoados. Terminaremos esta noite em vitória, terminaremos esta noite cheios do Espírito Santo, a melhor semana, preparados na Tua presença, para a glória do Teu nome. Senhor, assim oramos e cremos em nome de Jesus, amém. Segura na mão de quem está ao seu lado e diga: é preciso ajustar o caminho. Levante a sua mão e diga comigo: início, trajetória, alvo. Quantos podem dizer amém? A Bíblia coloca de forma clara que era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um caminho que ele devia fazer. Embora houvesse outros dois caminhos, Jesus coloca que aquele caminho não era uma opção, não era apenas uma opção, era o caminho que devia ser trilhado. Ele podia descer por Cesareia Marítima e fazer beirando o mar. Ele podia cortar por dentro do deserto da Pérea, entre as montanhas, e ele sair da Judéia para a Galileia. Mas ele decide fazer o terceiro caminho, que é o caminho menos provável. O caminho da Samaria, o caminho que todo judeu evitava, o caminho que nenhum judeu queria passar, o caminho onde os judeus tinham preconceito, tinham problema. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam. A Bíblia diz, meus amados, que então Jesus coloca que aquele caminho estava no propósito de Jesus. Muitas vezes os caminhos vão se multiplicando na nossa vida, abre-se um à direita, um ao centro, outro à esquerda. Abrem-se caminhos que podem ser favoráveis num tempo, talvez não em outros. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa ajustar o seu caminho, de forma específica, a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A maioria das pessoas não tem um caminho específico. Elas vão vivendo apenas reagindo com o que vai acontecendo e deixando as coisas acontecerem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: essa semana eu fiz uma pergunta na internet, algumas pessoas me responderam, fiz uma pergunta no WhatsApp, e outras pessoas me responderam, e eu comecei a pensar e falei: gente, eu estou mal. Porque a maioria das pessoas não consegue falar de maneira específica sobre o seu caminho. A maioria das pessoas, elas usam palavras hoje como: estou perseguindo o meu propósito. Mas isso é muito vago. Estou procurando me realizar no meu sonho de vida. Isso é muito vago. A maioria das pessoas não consegue colocar de forma específica para onde elas estão caminhando. A maioria das pessoas não. Eu fiz um exercício. Eu me coloquei diante do espelho e fiz uma pergunta para mim. E eu falei: para onde você está caminhando? E eu respondi: quanto vai custar isso? E eu respondi: quanto tempo leva para isso? Eu respondi: e o que você precisa fazer para iniciar isso hoje? Eu respondi. E eu falei: estou de parabéns. Mas o que eu comecei a perceber é que a maioria das pessoas tem algo muito abrangente, não específico. Então eu sempre gosto de aprender uma palavra nova, e eu queria compartilhar com vocês uma palavra nova.
que é a palavra específico. Eu já sei o que é específico. Será que sabe? Mas só para compartilhar. Resultado de dicionário para específico. É um adjetivo. Próprio de uma espécie peculiar. Próprio de uma espécie peculiar. Destinado ou pertencente exclusivamente a um indivíduo, a um caso, a uma situação especial, exclusivo, próprio. Vem do latim específicos. Estou falando até latim hoje aqui. O Papa Francisco que me aguarde. O que determina uma espécie. Sabe o que nós estamos precisando? De uma fé específica. Uma pessoa que está doente precisa de uma fé específica em cura. Uma pessoa que está passando por problemas em família precisa de uma fé específica. Uma pessoa que está resolvendo a sua situação financeira, ou cuidando do seu trabalho, ou criando os seus filhos, precisa de uma fé específica. Sim ou não? E o que nós estamos precisando nesses dias é entender que Deus opera de maneira específica. E por favor, não venha com esse negócio de, você já escolheu a cor do carro, porque enquanto você não escolher a cor do carro, Deus não vai te dar o carro. Quem já ouviu essa bobagem? Você está orando pela cor certa do carro, mas você não disse ainda a cor certa do carro. Como Deus vai te dar um carro, se você ainda não falou a cor certa do carro na oração? Você parece um idiota quando fala isso. Escute o que eu vou lhe dizer. Parece que você caiu do caminhão. Escute o que eu vou lhe dizer. Estou falando de coisas mais profundas e específicas. Eu estou falando para você que muitas vezes você precisa alinhar o seu caminho, saber para onde você está indo. Que a maioria das pessoas está perdida na terra, sem um alvo, sem uma visão, sem um projeto. Deus é um Deus que vai trabalhar de forma específica comigo e com você. Alguns textos eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é Davi. Davi é um menino de 8 irmãos. De 8. Quando Samuel vai à casa de Davi, ou de Jessé, o pai de Davi, ele passa pelos 7 irmãos, mas a unção é específica para Davi. Deixa eu te dizer, Deus não estava procurando só mais um rei, Deus não estava procurando só mais um homem corajoso, Deus estava procurando o homem Davi. Naquele dia o caminho de Samuel era específico. Vá à casa de Jessé. Na casa de Jessé você vai pegar um dos filhos dele. E Deus foi dizendo, não é este, não é este, não é este, não é este. Ele ouviu 7 nãos. Até que chegava o 8º filho. Deixa eu te dizer uma coisa, o não vai te ajudar. Diga para quem está perto de você, diga, o não vai te ajudar. Diga, às vezes o não te ajuda. Porque o não seleciona, o não tira de lado. Ele foi, o primeiro é esse, não. Quem sabe você recebeu um não hoje de Deus, um não essa semana de Deus, e Deus está dizendo, olha, o que é sim, sim, o que é não, não. E se sair disso é de procedência maligna, não se incomode com o não. O não está selecionando, não está limpando, não está preparando. Alguém recebe isso aqui hoje. Uma outra coisa, pensa comigo a história que acabamos de ver, o machado que caiu. O profeta pergunta para o homem, onde caiu o machado? Exatamente no lugar, ele apontou, caiu ali, específico. Caiu no rio é grande, não, caiu ali. Sabe o que a Bíblia diz, meus amados, que é onde caiu que vai levantar. Ou você não lembra disso lá no Apocalipse? Lembra de onde caíste. Ou seja, é lá naquele ponto específico. Não adianta, se o machado caiu aqui, ele não vai flutuar lá, ele vai flutuar aqui de novo. É onde caiu que se levanta. É específico, é pontual. Quantos podem dar glória a Deus? As pessoas estão dizendo, eu quero ver um machado levantar. Mas ele só vai levantar aonde ele caiu. É no ponto certo. Vamos entender isso? Pedro já havia pescado com rede, com certeza já havia pescado com anzol. Mas Jesus não disse a ele, olha, para pagar o imposto do templo, vá lá e jogue a rede. Jesus disse para ele o quê? Vai lá e lance o anzol. E quando você lançar um anzol, vai ter um peixe, o primeiro.
não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, vai ser um peixe, num anzol, que você vai abrir a boca dele, e dentro vai ter o dinheiro necessário, específico, pontual, objetivo. Vai para o mar, não lança rede não, lança um anzol, não precisa pegar 10 peixes, pegue um peixe. Ora, o que isso está falando comigo? Está dizendo para mim o seguinte: a unção que cai sobre a cabeça do menino é específica, o lugar onde as coisas são resgatadas é específico, o peixe que traz a resposta é específico, é próprio, é único. E o que nós estamos precisando é colocar o objetivo na nossa fé. O que nós estamos precisando é ter determinados naquilo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo está passando aqui hoje, ele vai começar a ministrar o nosso coração para alinhar caminho, alinhar e ajustar a vida. Deus está dizendo para você hoje, está na hora de você ter um alvo específico, definido, acertado e ir atrás. Deus vai liberar você para andar, Deus vai liberar você para correr, Deus vai liberar você para voar, mas você precisa estar alinhado com o caminho e o propósito de Deus para a sua vida. Alguém recebendo o que eu estou ministrando aqui essa noite? Percebe o que está acontecendo aqui com Jesus? Você está com a Bíblia aberta em João capítulo 4. Ele diz que precisa ir a um lugar específico, Samaria. E ele não está indo lá por falta de opção, ele está indo lá por um propósito. Ele não está indo lá porque foi o que tinha, ele está indo lá porque tinha um propósito. Ele não está indo lá por uma fuga, ele não está indo lá por medo, ele não está indo lá por outro motivo, ele está indo lá por um propósito. Alguns gostam de não chamar de fuga. A Bíblia diz no verso de número 1 ao verso de número 3, lá está escrito, lá está escrito assim: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer, os fariseus estavam contra ele, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, verso 2, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, verso 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Alguém podia dizer, Jesus fez uma retirada estratégica, estavam ficando muito bravos com ele, estavam brigando com ele, Jesus fez uma retirada estratégica. Não, Jesus seguiu um caminho proposto. Diga glória a Deus. Uns podiam chamar de fuga, outros de retirada estratégica, mas o versículo seguinte diz que havia uma necessidade, um propósito, era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. E aí o verso 5 diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria. Samaria tinha várias cidades, mas ele chegou a uma cidade chamada Sicar. E ali perto das terras que Jacó dera a seu filho José, ou seja, dentro da cidade, junto a uma certa propriedade, uma certa área da cidade que pertencia a José, segue o texto, havia ali o ponto é específico, nós estamos na região, chegamos na cidade, encontramos um lugar, e este lugar tem um ponto específico que é o poço. Diga glória a Deus. Veja comigo, estava ali e sentou-se, já viu um poço, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta então nós temos uma cidade, um local e um horário. Diga, uma cidade, um local e um horário. Existe um lugar numa cidade com uma hora certa em que o Senhor chega. Diga glória a Deus por isso. Sabe o que eu estou dizendo? Quanto mais nós avançamos, mais específico nós precisamos nos tornar. 20 anos atrás, quando Deus me chamou, eu falei, vou ser pastor. Conforme a gente vai avançando, eu vou ser pastor em Suzano. Conforme a gente vai avançando, eu vou ser pastor em Suzano lá na Cristã Mundial. Conforme vai avançando, eu vou ser pastor lá em Suzano na Cristã Mundial, e eu vou ter um ministério assim.
e vou ter uma esteira santa. Ou seja, eu vou ser engenheiro, e aí quando eu for engenheiro eu vou me especializar nisto, ou eu vou tomar essa objetivo. Você vai fechando até que você se torna específico. E é nesse momento em que você se torna específico, em que você começa a fluir. Mas enquanto você fica por demais aberto, você desperdiça energia, você desperdiça tempo, você perde e você não chega, você não vive, você não experimenta. Eu vou fazer direito, e então agora que eu fiz direito, eu vou me especializar, e eu vou ser promotor de justiça. Eu vou me fechar para isso, eu vou entrar aqui, Sabe o que eu estou dizendo para você hoje? Que o Senhor está dizendo, quanto mais você avançar, mais específico você precisa ser. Quanto mais você amadurecer, mais o alvo você precisa acertar. E algumas pessoas estão correndo de um lado para o outro, está na hora de você pegar firme. Quanto mais ele avançou, mais específico ele estava. Verso de número 7, verso de número 8, veja o que a Bíblia diz para nós. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tinham ido à cidade comprar. Você percebe que agora a coisa está tão específica, que Jesus fica no poço, e os meninos vão buscar comida. Eles não fazem parte do mesmo ministério. Eles não estão na mesma jornada. Enquanto um está no poço, outros estão indo comprar comida. Porque é possível que, embora estejamos todos na mesma caminhada, tenhamos tarefas específicas diferentes. Embora estejamos todos num propósito, tenhamos tarefas específicas diferentes. O problema na igreja é que muitas vezes nós queremos que na igreja tudo seja comum. Só que lá fora você não fica bravo com o seu mecânico, porque ele não te ajuda quando o seu dente está precisando de um conserto. Você não fica bravo com o seu cabeleireiro, porque a sua máquina de lavar parou e ele não conserta. Muitas vezes nós ficamos olhando para as pessoas na igreja e queremos que todas as pessoas na igreja sejam como nós. Jesus disse, eu vou ficar no poço, mas vocês vão ali comprar comida. Ou seja, nós somos específicos até que chegamos no poço. E no poço nós vamos fazer a diferença entre uns e outros. Nem todo mundo estará com você em todo o tempo, nem todo mundo participará de todas as obras que você faz. E muitas vezes mesmo dentro da igreja nós precisamos entender isso. Deus tem formas específicas de trabalhar. Diga para quem está perto de você, Deus tem maneiras específicas de trabalhar. Eu queria ler um texto, ele é um pouco longo, mas se você me permitir, 1 Coríntios 12, a partir do verso de número 13, eu queria que você ouvisse isso. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou o pé, e a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque
porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus a igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que uma pessoa, meu irmão, é diferente da outra, e é por isso que a gente precisa ser específico, porque Deus nos plantou com habilidades e capacidades diferentes dentro do corpo de Cristo. Você tem uma capacidade diferente, quantos podem dizer amém? Você tem uma habilidade específica, e o mundo e a igreja está esperando por ela. Nós estamos sendo requisitados por Deus para que a nossa vida possa corresponder. Imagina se o meu pé então disser à minha cabeça: não, mas eu queria ser cabeça, isso seria estranho demais. Mas Deus está dizendo: pé, deixa eu te usar para levar isso mais longe. Cabeça, deixa eu te usar para coordenar as coisas. Mão, deixa eu te usar para produzir algo novo. Deus está dizendo: ei, você precisa ser específico no seu chamado e na obra que Deus tem para a sua vida. Você não pode ser pé, mão e cabeça ao mesmo tempo. Você é uma coisa só, para uma obra só. Seja específico naquilo que Deus tem te dado. Seja objetivo naquilo que Deus tem te dado. Ah, meu Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo curando algumas pessoas aqui, porque talvez você pensou comigo assim: mas o que eu sou não é tão honrado quanto o que ele é. Deus disse assim: alguns homens julgam que isto é mais honrado que aquilo, e Deus está te dizendo: não, tudo tem o seu lugar no corpo, não há mais honrado nem menos honrado, todos têm um propósito específico. O Espírito Santo hoje está dizendo aqui: eu vim curar sua alma. Porque talvez você está perdido achando que o outro é que vai ter sucesso, e você está tentando fazer sucesso na área do outro. Deus está dizendo: mão nunca vai fazer sucesso no lugar do pé. Pé nunca vai fazer sucesso no lugar da cabeça. Cabeça nunca vai fazer sucesso no lugar do ouvido. Ouvido nunca vai fazer sucesso no lugar do olho. Deus está dizendo: não há menor nem maior, a gente específica. O problema é que nós ficamos olhando influenciadores digitais. Nós ficamos buscando aqueles que aparecem e que têm sucesso. Muitas vezes, meu irmão, o sucesso dele não é o seu. Na maioria das vezes não é. Alguém comigo aqui hoje? É interessante que Jesus fica aqui e outro vai lá buscar comida. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está chamando uns para pregar, mas outros para sustentar. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto uns estão ficando aqui na igreja para o serviço do ministério, Deus está enviando outros para gerar provisão. Não, acho que você não entendeu ainda. Alguns estão ficando aqui para o serviço do ministério, outros estão indo para ter sucesso na busca do pão. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Olha, alguns vão pregar muito bem, outros vão fechar grandes negócios e vão sustentar o ministério. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, alguns vão se dar bem numa área, outros vão se dar bem em outra área. Todos eles são importantes para mim. Talvez Deus te chamou para estar na igreja, glória a Deus. Talvez Deus te chamou para ser um empresário, glória a Deus. Talvez Deus te chamou para ser um influenciador na área social, ou na política, ou nos estudos. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus está te chamando e dizendo: você vai ter uma tarefa específica que vai cooperar com o corpo. Quantos podem dizer amém? Jesus vai dizer mais adiante que ele se realizava em cumprir a sua missão. A maioria das pessoas estão frustradas porque estão querendo viver a missão do outro, e o Espírito Santo hoje te trouxe aqui para dizer: vai ser a tua missão, vai ser o teu chamado, vai ser a obra da tua vida. Quantos podem dar glória a Deus aqui?
Deixa eu lhe dizer uma coisa, há um progresso de revelação. Tudo na vida a gente se torna progressivo. E a revelação, quanto mais progressiva, mais específica ela se torna. Toda pessoa que amadurece, ela vai se tornando cada vez mais especialista ou específica. E a gente vai deixando o muito e vai tendo sucesso em coisas mais definidas. Jesus encontra uma mulher, e eu não vim pregar sobre a vida dela aqui hoje, embora sempre que a gente cita João capítulo 4, a mulher samaritana, sempre vai surgir comentários sobre a vida dela. Mas acho que já comentaram da vida dessa mulher demais na Bíblia, então hoje eu decidi comentar de outras coisas. Mas eu queria que você observasse comigo uma progressão. O verso de número 9 do capítulo 4 diz assim: disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como ela vê Jesus no verso de número 9? Como sendo você judeu, mais um homem, mais um judeu. Mas eu queria que você olhasse comigo o verso de número 19. No verso de número 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Primeiro ela olha para ele e fala assim: o senhor é um judeu. Depois ela fala para ele: o senhor é um. Mas profetas tem muitos. E então no verso de número 29, a Bíblia diz que ela vai à cidade e fala assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Um judeu, um profeta, o Cristo. Ela conhece um homem com habilidades sobrenaturais, o Cristo. Conforme você progride no relacionamento com Deus, você vai entender coisas que antes eram abrangentes e agora elas começam a se tornar específicas na sua vida. Então essa semana eu usei fazer uma oração. Como assim? Você vai entender. Às vezes nós estamos orando: abre a minha visão, amplia a minha visão. E eu comecei a orar: Senhor, fecha a minha visão, concentra a minha visão, especifica a minha visão. Porque quanto mais específica se torna a visão de um homem de Deus, quanto mais específica se torna a visão de uma mulher de Deus, melhor ela vê Jesus, melhor ela vê a sua família, melhor ela vê o seu destino, melhor ela vê o seu propósito. Quem olha para muito, talvez não enxergue nada, mas quem olha para um, talvez tenha muito ali, ó. Levante suas mãos aí onde você está. Espírito Santo, nós oramos hoje aqui. Que venha uma revelação da tua visão para nós. Que a gente possa fechar a nossa visão de maneira específica e tal. Que dentro de nós, meu Pai, de forma extraordinária e maravilhosa, a gente possa olhar e ver o alvo. Olhar e ver de forma específica. Olhar, Senhor, e ver de tal maneira, Deus, que a gente possa ver de maneira pontual. Há muita gente aqui que se perdeu, que não sabe para onde está caminhando, perdeu o sentido da vida, mas neste lugar, esta noite, o Senhor marcou uma noite de cura. São as impressões do outro e não as nossas, são as missões do outro e não as nossas. Senhor, eu oro nesta noite, meu Pai, crendo que o Senhor está tratando, trabalhando, transformando, e que por todo este auditório o Senhor já está visitando homens e mulheres que perderam o caminho,
que não sabe para onde vão, que não sabe o que fazer, que perderam a direção, mas hoje Deus começa a trazer o foco de novo, começa a trazer a visão de novo, começa a trazer uma obra específica. A pessoa está correndo de um lado para o outro e se desgastando, cansando. Senhor, e eu oro aqui agora em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem ministrar a nossa vida agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ele era um judeu, sim, ele era, mas não era qualquer judeu. Ele era um profeta, mas não mais um profeta, ele era muito mais específico. Jesus é um sábio, mas é mais que um sábio. Jesus é um personagem histórico importante, mas ele é mais que um personagem histórico importante. Jesus é um profeta, sim, é mais que um profeta. Jesus é o Cristo, é o Salvador. Jesus é específico. E Ele vai te salvar hoje. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você.